conectividade entre a entrevista que você concedeu ao CPDOC, né, e o nosso documentário. Então a gente selecionou alguns trechos dessa entrevista, algumas partes que a gente achou mais interessantes, para que você desenvolvesse um pouco mais as ideias que você expôs ali. Eu me beneficiei de um momento histórico em que as mulheres eram escassas e passaram a ser valorizadas. Eu não sentia isso. Quer dizer, primeiro que eu não tinha irmão. Então, a questão de igualdade de gênero era sempre... Meu pai pregava isso o tempo todo em causa própria, só tinha filha. Depois, na faculdade, nunca senti isso. Aqui na fundação, no Rio, foi um dos meus primeiros empregos, né? As pessoas às vezes me falavam, não é difícil? Eu falei, não, eu nunca me percebi como tendo que enfrentar essa dificuldade. E a partir de certo momento, sobretudo a partir do MIT, eu comecei a sentir o contrário, que era muito fácil, né? Quase um oportunismo histórico. Eu era mulher latino-americana, então eu entrava num momento... E aqui eu acho que ser mulher algumas vezes também me ajudou, nesse momento histórico em que as mulheres tinham que ser incorporadas e tinham poucas disponíveis. Tá? Quer dizer, a minha geração foi uma geração que caracterizada pelos primeiros movimentos feministas. Eu nunca militei no movimento feminista, por isso que eu estou brincando que é um pouco de oportunismo, mas eu tenho clareza que eu me beneficiei das reivindicações que as mulheres mais mobilizadas fizeram. Tá? E às vezes eu sinto isso até hoje, porque quer dizer, essa luta não acabou nas diversas instituições que eu participo. Isso muitas vezes é um assunto, por exemplo, no interior da Associação Internacional de Sociologia, que eu faço parte do comitê executivo. Né? Tem sempre essa história, cada vez que a gente vai montar um comitê, organizar alguma coisa, alguém lá diz, mas não tem mulher nesse comitê, temos que ter o mesmo número de homens e mulheres. Então, aí você vê que as mulheres ainda têm que ser artificialmente convocadas, porque o primeiro movimento, as posições mais de prestígio, poder, são dadas aos homens. Né? Como eu sou da geração pioneira nesse sentido, embora eu pessoalmente não me sinta pioneira, mas eu acabo sendo a mulher certa na hora certa. Se você pegar a minha tese de doutorado, não tem... Quer dizer, uma falha que eu acho que é séria, ela não considera cultura. Tá? Eu não tinha nada contra, mas eu não estava atenta para essa dimensão cultural, que hoje em dia todos estamos, eu acho. Né? Como eu estava comentando aí, né, no momento que eu era estudante, fiz doutorado, você tinha modelos mais, talvez mais monocausais, que ressaltavam certas dimensões da vida social em detrimento de outros. E era um momento em que a dimensão cultural era menos valorizada na ciência política, no programa de ciência política. Né? Você tinha um espaço para isso na análise de cultura política, mas uma coisa muito restrita. A cultura, na verdade, ela é um fenômeno global, a dimensão política dela é uma coisa. E eu não estava muito atenta realmente. Eu trabalho com um modelo macroestrutural, sempre pensando na interação entre estrutura e ação, escolhas dos atores. Mas nessas escolhas eu estava sempre preocupada como se elas fossem escolhas sociais, ponto. E a cultura fosse uma coisa à parte. Na visão que se tem hoje da ciência social, e sobretudo na sociologia, onde eu estou mais presente agora, né, a gente observa um fenômeno de culturalização da sociologia muito forte. Quer dizer, hoje em dia até já se distingue entre uma sociologia da cultura e aspectos culturais da teoria sociológica enquanto tal. A sociologia da cultura toma a cultura como objeto de análise, né? Mas o que eu estou falando é uma outra coisa, não é estudar a cultura como objeto, é ela ser parte constitutiva da realidade social. Eu acho que isso é uma vantagem, porque você pode até preferir não usar esses recursos técnicos na análise social, mas poder contar, poder ter essa preferência por isso ou por aquilo, eu acho que é uma vantagem, é um acréscimo de recursos. E além disso, eu acho que ciência social
que usa de recursos quantitativos é tão importante quanto a que usa recursos qualitativos. Até tento sempre vender a ideia para as pessoas que você não devia ensinar, ter disciplinas de metodologia quantitativa, metodologia qualitativa. Dei essa sugestão, inclusive, para o curso de vocês, quando estava sendo montado. Não deveriam, porque devíamos chamar um curso de técnicas de análise, porque a própria discriminação qualitativa e quantitativa fortalece muitos preconceitos que já existem. Se eu tiver que escolher uma figura, acho que é Weber. Tá? Mas Weber sozinho não dá conta da coisa, não. E acho que todos nós, eu acho que não tem cientista social no mundo que não deva alguma coisa ao Marx. Tá? Todos nós devemos alguma coisa a ele. Eu, originalmente, eu acho que fui muito marcada por Marx, por Weber, e depois pelos sociólogos macrohistóricos, Bendix, Barrington Moore, mais recentemente Michael Mann, John Hall, Charles Tilly. São todos eles autores macrohistóricos e autores que tratam da história, mas de uma forma muito sistemática, teórica. Tá? Eu sinto que tem outras influências que eu era menos consciente, por exemplo, Durkheim parecia irrelevante na minha formação. Hoje eu vejo que não, que a preocupação com ordem social, coesão social, vem muito daí. Tá? Esse eu acho que é um tema que eu me dediquei a ele desde muito cedo e continuo dedicando até hoje. Tá? Na tese de mestrado, quando eu estudei política cafeeira, parecia que era uma tese sobre os interesses dos cafeicultores. Né? Quando eu comecei, eu achava que era isso. Mas, na verdade, era muito mais um estudo sobre a interação entre os interesses econômicos vigentes e o Estado em Constituição. Então, como é que o Estado se apropria de recursos materiais do setor cafeeiro, transfere para a indústria e, nesse processo, se fortalece como um ator nele próprio. Depois, na tese de doutorado, isso foi um foco muito mais específico, via autoritária e modernizante brasileira. E hoje que eu trabalho nesse momento que eu analiso organizações não governamentais, também eu sempre dou um nome meio errado para as coisas que eu faço. É um estudo sobre relações governamentais, organizações não governamentais. Mas o que está me interessando, o meu foco central, é a relação do Estado com este ator da sociedade civil. E muito porque, dado o fato de que o Estado Nacional, hoje, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, passa por transformações muito radicais, que não é mais aquele Estado soberano construído depois do Tratado de Westfália para frente. Né? Eu acho que hoje a gente tem um Estado Nacional que continua sendo muito importante, mas que tem muito mais facetas abertas para uma área extranacional. Quer dizer, a quantidade de processos chamados globais que interferem na dinâmica do Estado Nacional é tão grande que, se você não reestudar o Estado Nacional, você vai acabar achando que esse ator desapareceu ou então lidando com ele de uma forma errada. Olha, essa escolha eu tive que justificar muito, porque as pessoas têm realmente essa impressão que, ao estudar desigualdade, você olha para os pobres. Mas o que me preocupava desde sempre era a questão não sei se teórica, mas a questão da desigualdade. Como é que uma sociedade que é tão desigual não explode? Como é que as pessoas convivem tendo oportunidades de vida, chances de vida tão diferentes? Tem alguma coisa esquisita que ajuda esse país a não explodir com tanta desigualdade. E pensando nisso, eu já saí um pouco daquele foco de estudar os pobres em si. Né? Depois vinha a questão de pensar, bom, se essa sociedade é desigual, tão desigual, isso significa que tem uma elite que tem um controle muito grande sobre as coisas. E mesmo que seja por pressão que vem de baixo, a elite tem uma posição muito estratégica em qualquer sociedade, porque é ela que controla recursos materiais e simbólicos. Seja por medo, seja por boa vontade, seja por interesse, qualquer que seja a motivação, aquilo que a elite pensa
que deve ser feito com relação à desigualdade tem consequências tangíveis para o Brasil. Então foi pensando nisso que eu falei, bom, eu tenho que entender esse processo aí. Como é que a elite justifica a desigualdade? Ela tem que ter uma justificativa para essa coisa que é tão absurda. E depois, o que ela acha que pode e deve ser feito? Porque isso, se eu entender isso, eu vou saber melhor qual a viabilidade de políticas sociais específicas. Muito obrigada, Nilson. Obrigada pela entrevista.